Mensagem: somos muito mais do que ossos. Procurem aí com a vossa mão, seja qual for, ou as duas, contar os ossos do vosso corpo. Conseguem? Podem começar pela cabeça e vão descendo. Nós temos ossos, não é? Chamado esqueleto, que nos mantém nesta posição e que, de certo modo, nos ajuda, porque sem isso a nossa vida seria difícil. Se nós não conseguíssemos ficar nesta posição ereta, se nós não conseguíssemos que a nossa coluna vertebral ficasse no lugar, então seria uma vida bem difícil. Mas nós, meus irmãos, somos mais do que ossos. Nós temos carne em cima dos ossos, temos nervos, temos vários sistemas. Os médicos bem sabem isso e os estudantes de medicina bem se veem aflitos quando têm que estudar anatomia, não é? Para procurar entender bem aquilo que é este corpo que o Senhor fez para nós. Poderia ter feito de outra maneira, mas fez assim. Mas, meus irmãos, nós podemos olhar para o espelho, podemos apalpar-nos, sentir a pele, sentir carne, sentir os ossos, mas nós somos mais do que ossos. Dentro de nós, Deus colocou uma coisa tremenda, que não tem fabrico em lado nenhum, que não é, digamos, dado pelos nossos pais de uma forma genética, de uma forma física. É o sopro do seu Espírito colocado em nós. E de facto, quando Deus fez o homem do pó da terra e soprou naquele corpo o seu Espírito, diz a Escritura que o homem foi feito alma vivente. E isso faz toda a diferença. É aquilo que nos diferencia dos animais. Mas é aquilo que, de certo modo, às vezes é difícil algumas pessoas entenderem porque não veem. Nós vemos e sentimos o nosso corpo, a pele, os ossos, mas não conseguimos sentir, não conseguimos apalpar, não há radiografia, não há nenhum aparelho que consiga detectar esse Espírito de Deus colocado em nós. Esta semana completaram 5 anos do sepultamento da minha mãe. E ao fim de 5 anos, segundo a norma portuguesa dos cemitérios, as ossadas são levantadas. Foi no dia 30 de junho, há poucos dias. Eu sabia, cheguei a pôr a hipótese de me deslocar a Oeiras, mas acabámos por concluir que não. Mas ali esteve o meu irmão, a minha cunhada, os meus sobrinhos, a assistir àquele momento que não foi nada fácil, em que a sepultura estava aberta, a terra retirada, e o coveiro começou a tirar osso após osso e colocou num saco. Meus irmãos, o meu irmão fez um vídeo disso. Eu não vou mostrar-vos. Ele é íntimo, mas poderia chocar alguém. E não quero fazê-lo neste momento. Daqui por uns meses acontecerá o mesmo com a sepultura do meu pai, porque ao fim de pouco tempo foi a vez dele. Aquilo que o coveiro tirou e colocou naquele saco foram ossos. E, na verdade, nós não sabemos se foram todos os ossos, se não terá ficado algum lá no meio da terra. E nós sabemos que, pouco tempo depois, aquela resto de terra será removido, aberta de novo uma sepultura e ali colocada outra urna com outro corpo, até para mais 5 anos. Aquilo que ficou naquele saco foram ossos. Mas, meus irmãos, nós somos muito mais do que ossos.
Por isso mesmo eu gostaria de partilhar convosco, porque foi alguma coisa que foi ficando na minha mente durante esta semana, e em termos de pregação, eu quero partilhar convosco aquilo que é exatamente isso. Somos muito mais do que ossos. Certamente que os irmãos conhecem aquele texto em Ezequiel capítulo 17. Ezequiel teve uma visão, aliás, várias visões, mas uma visão tão significativa, tão extraordinária, a chamada visão do Vale dos Ossos Secos. Ezequiel foi um daqueles profetas que foi levado para o cativeiro da Babilónia. Ezequiel começa exatamente a sua descrição nesse livro que ele escreve com essa indicação da sua localização. Ele estava lá, na Babilónia, junto ao rio Quebar. Ali estava ele e é ali que ele vai ter várias visões. Entre essas visões, ele tem esta do Vale dos Ossos Secos. E quando aquilo que nós vamos ver é apenas um vídeo de cerca de 4 minutos, que no fim de contas faz a narrativa de parte do capítulo 37 do livro de Ezequiel, e que mais não é do que uma tentativa de visualização daquilo que poderia ter sido essa visão de Ezequiel, a visão de uma desolação da morte. E primeiramente eu gostaria de vos apresentar isso, a desolação da morte. Eu vou pedir que comecem aquele vídeo, apenas 4 minutos, mas prestem atenção porque é uma narrativa de Ezequiel capítulo 37. Capítulo 37. O Vale dos Ossos Secos. Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou, e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se pode ou não. Ele disse: Profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando, uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos, e depois de pele, porém não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando, que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos, e eles viveram de novo, e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. O Senhor me disse: Homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso, profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu,
o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado e tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles e os farei viver novamente e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. E porque o Senhor falou, se cumpriu. Mas, meus queridos irmãos, diante deste vale dos ossos secos, precisamos de lembrar, de refletir em algumas coisas. Em primeiro lugar, esta visão que Ezequiel teve do vale dos ossos secos teve a ver exatamente com um povo levado para o cativeiro. Um povo que estava completamente fora da sua terra, um povo que tinha sido distribuído pelos vários lugares que constituíam o Império da Babilónia naquele tempo, e por isso mesmo, uns numa terra, outros noutra, em lugares tão distantes, famílias separadas, grupos que normalmente estavam juntos, completamente distantes uns dos outros, sem saberem onde estavam, debaixo de uma escravidão completa, sentindo que realmente, como nação, já não tinham mais vida, tinham perdido aquilo que era a sua própria identidade. E isso, meus irmãos, exatamente por causa de quê? Do pecado da idolatria que levou aquele povo ao cativeiro. Sem dúvida alguma que Deus havia enviado um profeta e outro, chamando a atenção do povo para a necessidade de estar em sintonia com ele. Um povo que tinha recebido os 10 mandamentos, um povo que tinha recebido a lei, um povo que sabia exatamente da grandeza, do poder, da majestade, da soberania, mas também ao mesmo tempo da exclusividade deste Deus. Mas ainda assim um povo que optou por voltar as costas a Deus, optou por esquecer os mandamentos de Deus, optou por querer fazer a vida ao seu próprio jeito, ao seu próprio modo, e envolvendo-se na idolatria, afastou-se cada vez mais e mais de Deus. Por isso mesmo, Deus foi enviando um profeta e outro, mas aquele povo, conforme diz a Escritura, era um povo de dura cerviz, um povo que era difícil de se convencer que Deus iria enviar em devido tempo o castigo. Mas aquele povo desobediente, aquele povo idólatra, aquele povo rebelde, acabou por experimentar guerra, tragédia, deportação, acabou por experimentar escravidão. Clamou ao Senhor, mas lá o Senhor não respondeu. E durante 70 anos, ali vai estar aquele povo debaixo dessa escravidão. É interessante, meus irmãos, quando os ossos estão dispersos, quando Ezequiel tem esta visão de que, quando chega a altura de juntar os ossos, cada um está para seu lado, e eles se vão juntando, diz a Escritura, osso com osso, e toda aquela distribuição, de certo modo, de corpos desmembrados, corpos em que as suas várias componentes estão completamente distantes uns dos outros, representa, meus irmãos, aquela situação de cativeiro em que a nação estava completamente desorganizada, em que não tinha liderança, uma nação que não tinha uma força congregadora. Mas, naquela altura, é o próprio Deus, é o poder de Deus que vem e vai fazer com que osso se junte com osso. Mas aquela sequidão do vale dos ossos secos, já ali há muito tempo, completamente sem carne, completamente limpos de tudo aquilo que era esta matéria carnal, acaba por mostrar também como o povo que estava no cativeiro estava completamente seco em termos espirituais, completamente desprovido do alimento e da frescura das coisas de Deus.
Gostaria, meus irmãos, e vou fazer esse salto algumas vezes, de vos levar para a Palestina agora, para os dias de Jesus. E quando Jesus esteve naquele meio, naquele tempo, em Jerusalém estava ele nessa ocasião. E nessa ocasião, já perto da sua paixão, já perto da sua crucificação, já perto do seu momento da sua própria morte também, Jesus recebe uma chamada de emergência. Era a chamada de Maria e de Marta. O irmão daquelas duas mulheres estava gravemente doente. E elas, sabendo que Jesus tinha todo o poder para curar qualquer enfermidade, mandam informação até Jesus, para que Jesus pudesse ir, enquanto era tempo, para que, como médico dos médicos, pudesse restaurar a saúde de Lázaro. Mas Jesus esperou um tempo, e mais algum tempo, e mais algum tempo, até que a notícia vem e Lázaro está morto. Diz a Escritura, quando Jesus chegou a Betânia, quando Jesus chegou à terra onde estava Marta, Maria e Lázaro, o lugar onde Jesus tinha ido tantas vezes, onde tinha pernoitado algumas vezes, uma casa que lhe era tão familiar. Diz a Escritura que Lázaro já estava morto há 4 dias. O cheiro já era notório. Aquele cheiro nauseabundo de um corpo em decomposição. Não era, meus irmãos, como aquela visão de Ezequiel de ossos completamente secos, já desprovidos da carne, porque a carne já tinha ido, a pele já tinha ido, tudo já tinha passado, estariam apenas os ossos. Não, ali estava ainda o corpo de Lázaro, revestido de carne, de pele, mas já sem vida, cheirando mal. E ali estavam naquela casa, ali bem próximo, os amigos de Maria, de Marta e de Lázaro, para consolar aquelas mulheres. Ali estavam alguns, procurando desse modo, com a sua presença, nem que fosse apenas isso, trazer conforto, trazer consolo. Porque de facto a morte é desoladora. A morte é sempre trágica, a morte é sempre alguma coisa que afeta as pessoas, sejam elas quais forem. Mesmo aqueles que são desprovidos da sensibilidade, mesmo aqueles que de certo modo são chamados muito frios, na altura da morte, sentem alguma coisa. Nem que seja aquele sentimento de perdi um amigo, aquele sentimento de agora já não tenho companheiro para jogar às cartas, já não tenho companheiro para fazer passeios, já não tenho alguém que pudesse participar comigo nas patuscadas. Quanto mais não seja por isso, há sempre um sentimento de perda aí. Mas, meus irmãos, quando Jesus chega àquele lugar, chega àquela casa, ele fica desolado. E de certo modo a Escritura diz que Jesus chorou. Porque de facto ele ficou tomado por aquela compaixão e por aquele sentimento de tristeza quando, chegando àquele lugar, Maria e Marta estão completamente desoladas. E é exatamente naquele momento que Jesus leva uma esperança, que Jesus procura despertar uma esperança naquela desolação própria que a morte traz. E, meus irmãos, voltando lá à Babilônia, naquele vale dos ossos secos, quando Ezequiel estava a caminhar por todo aquele lugar, e aquilo que ele sente são ossos que debaixo dos seus pés vão estalando e que até podem estar em risco de partir, de fraturar. Ezequiel ouve aquela voz: Filho do homem, poderão estes ossos viver? Poderá haver vida de novo aqui neste vale dos ossos secos?
Há esperança de reabilitação, de restauração. Há esperança. E a resposta de Ezequiel foi: Senhor, tu sabes. Eu sou profeta, mas eu não sei nada. Aquilo que eu sei é aquilo que eu vejo. E aquilo que eu vejo é morte. Aquilo que eu vejo é impossibilidade de estes ossos voltarem a ser corpos. Ó Senhor, tu sabes. Ezequiel manifesta deste modo duas coisas. Por um lado, a sua própria fragilidade, mas a realidade humana também, que é diante da morte, nada se pode negar. Está ali, bem visível, bem patente aos olhos de todos. Ezequiel sentia debaixo dos seus próprios pés aqueles ossos secos. Poderão estes ossos viver? Ó senhores, por mim, pelo meu poder, não. Meus irmãos, quando cada um de nós vai ao cemitério, certamente que já fomos muitas vezes, mas quando cada um de nós vai ao cemitério, ali fica um corpo sepultado, junto a tantos outros. Às vezes invade em algumas pessoas aquela sensação de que é o fim, que tudo termina ali. Às vezes nós encontramos em algumas lápides: aqui jaz fulano de tal na sua última morada. É a última morada. Aquele é o último lugar. Meus irmãos, deixem-me dizer que de há muitos anos nada é a última morada. Os faraós da antiguidade bem pensaram em construir ou mandar construir, não foram eles, grandes sarcófagos, grandes pirâmides, para quando fosse o tempo em que eles terminariam nesta vida, pudessem ser ali enterrados, e juntamente com eles, quem? A sua mulher, os seus filhos, os seus criados. E juntamente com as pessoas, seriam colocados também as suas joias, os seus bens mais preciosos, mas também comida e bebida. Porquê? Porque os egípcios antigos tinham esta concepção, esta ideia de que há vida para além da morte. Esta ideia de que depois de passar o rio da morte, então a vida vai continuar. E por isso mesmo eles precisavam de quem? Da sua mulher, dos seus filhos, dos criados, dos bens, da riqueza, porque lá do outro lado, tudo isso lhes iria ser útil. Quando nós chegamos aos cemitérios, sejam eles em Portugal e em qualquer outra parte do mundo, a realidade está ali. E na verdade, meus irmãos, não importa se nós somos sepultados com anéis, com cordões de ouro, com alguma comida na urna. Não importa. Porque ao fim de alguns anos, aquilo que sobra é o quê? São apenas ossos. Tudo mais, os bichos comeram. A menos que seja ouro ou prata, porque isso até vai permanecer algum tempo. Se, entretanto, não for roubado. Naquele vídeo que o meu irmão teve a amabilidade de enviar e que eu guardo para mim, nem sequer mostrei à família daqui. Aquilo que estava naquela abertura da sepultura, mais não eram do que ossos que foram pegados aos poucos e colocados num saco. E também algum material acrílico que a terra não conseguiu destruir com o tempo. Mas, meus irmãos, a sepultura abre-se. É limpa. É preparada para quê? Para outro corpo ser colocado ali. Até quando?
segundo a norma portuguesa, até 5 anos depois é levantado. E ou colocado numa vala comum, ou colocado num ossário, seja aquilo que fores. E, meus irmãos, ao fim de alguns anos, o que é que resta? Pouco ou nada. Cumprindo-se exatamente aquilo que a palavra de Deus diz. Foi tomado do pó e ao pó voltará. E, meus irmãos, e aqueles que já morreram há 100 anos, há 500 anos, há 1000 anos, há 3, 4 mil, o que é feito desses ossos? Meus irmãos, deixem-me dizer, pouco importa. É a minha concepção. E pouco importa porquê? Porque, na verdade, nós somos muito mais do que ossos. E somos muito mais do que ossos, porque somos filhos do Deus vivo. Até mesmo aqueles que não são, também para esses, aquilo que é a sua existência é mais do que ossos. Aquilo que Jesus fez quando esteve em Betânia, quando chegou junto de Maria e de Marta, quando chegou junto daquela sepultura onde Lázaro já lá estava há 4 dias e cheirava mal. Ele mandou tirar a pedra, porque Jesus ia fazer uma coisa extraordinária. Mas antes de o ter feito, ele restaurou a esperança de Maria e de Marta. Como? Maria e Marta, tu sabes que no último dia haverá a ressurreição dos mortos? Sim, eu sei, Senhor, no último dia. E Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Alguém ainda que esteja morto viverá. Crês tu nisto? E Maria e Marta criam nisso. Elas tinham ouvido falar da ressurreição dos mortos. Nenhuma delas ainda tinha experimentado isso. Mas tinham experimentado. Tinham ouvido falar. E agora ali diante delas iria acontecer alguma coisa extraordinária. Mas aquilo que o Senhor Jesus vai fazer, primeiramente, é restaurar a esperança. É de facto despertar-se. Maria, Marta e todos aqueles que estavam ali, mas sobretudo Maria e Marta, para esta esperança de que há vida para além da morte. Filho do homem, poderão estes ossos viver? Senhor, tu sabes. Eu não sei, mas eu tenho o coração disponível para crer. Então, filho do homem, profetiza. Profetiza a estes ossos. E eu colocarei dentro deles o meu espírito. Oh, meus irmãos, como esta passagem é tão importante. Aquilo que estava ali diante de Ezequiel, aquilo que estava aos seus pés, eram ossos apenas ressequidos já. Sem carne, sem pele, sem nervos, sem qualquer tipo de vida. Mas Deus coloca exatamente na mente e no coração de Ezequiel este despertar da esperança. Olha, a vida não acaba aqui. Isto não é o fim da linha. Poderão estes ossos viver? Senhor, tu sabes. É bom nós lembrarmos que aquilo que Deus está a procurar transmitir, sobretudo nesta visão que Ezequiel tem, é da restauração de uma nação. É de um povo que tinha sido distribuído por vários lugares, que estava sujeito à escravidão, que estava a sentir exatamente a consequência direta do seu pecado de idolatria e que estava sem esperança. A sua esperança estava tão seca quanto aqueles ossos. Poderão estes ossos viver? Poderão estes ossos de novo erguer-se? Senhor, tu sabes.
E com isto, Senhor, tu sabes. E Ezequiel está a dizer, Senhor, tu sabes, e se tu quiseres, eu vou acreditar, eu vou ver. Maria e Marta, crês tu na ressurreição dos mortos? Ó Senhor, eu sei que no último dia isso vai acontecer. E Jesus vai mostrar o último dia virá. Mas hoje é o dia em que tu vais ver. Hoje é o dia que tu vais experimentar. Hoje é o dia que tu vais ver aquilo que pela fé tu tens acreditado. E aquilo que aconteceu, meus irmãos, lá atrás, nos dias de Ezequiel, é que ele profetizou. E profetizou para que aqueles ossos pudessem de novo juntar-se, porque Deus já tinha enviado o seu Espírito. E, meus irmãos, deve ter sido tão impressionante a visão de Ezequiel, de ver um osso a saltar para aquele lugar, a juntar-se com outro osso. Aquilo era um vale comum de ossos. E os ossos foram se juntando. Isto mostra, meus irmãos, também, que não importa aquilo que acontece com o nosso corpo, seja ele colocado numa sepultura e depois no final os ossos ficarem juntos num saco ou numa pequena campa ou em algum lugar, ou ficarem completamente espalhados, ou serem de certo modo tragados no mar, não importa, porque aquilo que está ali mais não é do que matéria, que o Senhor um dia vai fazer juntar e trazer à vida de novo. Os ossos, meus irmãos, fazem parte da nossa estrutura corpórea. Os ossos fazem parte de nós, foi assim que Deus nos fez. Mas quando nós lembramos exatamente aquilo que aconteceu com Jesus, sabemos que o seu corpo foi torturado, foi crucificado, nenhum osso foi quebrado. Mas quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou com um corpo novo, completamente transformado. E aquilo que, de certo modo, Deus está a querer comunicar nessa visão a Ezequiel e, através de Ezequiel, ao povo, trazendo esta esperança através da demonstração do poder divino, é exatamente isso. Os ossos vão se juntando. A carne vai se distribuindo por cima desses ossos. A pele vai cobrindo tudo. Mas ainda assim aqueles corpos estavam inanimados. Estendidos no chão. Sem vida. E eis que de momento eles se levantam. Levantam e ganham vida. Levantam-se e acabam por voltar a comunicar-se. Levantam-se e, para além de comunicar-se, mexem-se, movimentam-se, relacionam-se, juntam-se, reconhecem uns aos outros e, familiares, juntam-se e porventura abraçam-se. Aqueles corpos voltaram a ter vida. Aqueles corpos, por causa do poder de Deus, voltaram a fazer sentido. E aquilo que Deus está a querer comunicar através de Ezequiel é que Deus está a preparar-se para fazer a reabilitação, a restauração de uma nação. O povo já não iria mais ficar espalhado, já não iria mais ficar sedento, já não iria mais ficar completamente derrotado, mas aquele povo seria reunido e voltaria para Judá, voltaria para a terra prometida, voltaria para o lugar de onde não teria necessidade de ter saído, se não tivesse sido a idolatria o seu pecado. E o povo é restaurado, a nação é restaurada, o povo volta à sua terra. E, meus irmãos, o que é que vai acontecer? Os muros da cidade de Jerusalém são reabilitados, através da liderança de Neemias. O templo em Jerusalém
é restaurado através da liderança de Zorobabel. A leitura da Sagrada Escritura é de novo estabelecida. O culto é de novo estabelecido em Jerusalém. E toda a vida espiritual é completamente restaurada. Como que ressurgindo das cinzas. Meus irmãos, é o poder de Deus. O poder de Deus de restaurar uma nação, mas também ali em Betânia, com a presença de Jesus, quando ele se chega junto da sepultura, mandou retirar a pedra e ouve aquelas palavras: "Oh Senhor, já cheira mal, há 4 dias que está aí, não faças isso." Mas Jesus orou naquele momento e pelo seu poder, e ao ter orado, de facto ele ensina-nos que nós devemos levar todas as coisas em oração diante de Deus. E aquilo que acontece é que naquele momento em que a pedra é retirada, em que Jesus orou, em que Jesus diz: "Lázaro, sai para fora." Os olhos estavam todos focados naquele lugar, naquele momento, os ouvidos bem atentos. E Lázaro sai daquele lugar, ainda envolto em faixas, porque já estava preparado para a sepultura final. E volta a ficar de pé, volta a ter vida, volta a comunicar-se e volta a restaurar a alegria daqueles que estavam ali. Meus irmãos, deve ter sido um momento único, um momento deslumbrante, de aquele que tinha já morrido há 4 dias, que cheirava mal, não cheira mais mal. Aquele que há 4 dias, por causa da enfermidade, tinha sucumbido completamente, estava ali de novo de pé, com saúde, para mais algum tempo. Não sabemos, porque a Escritura não diz quanto tempo mais Lázaro ficou vivo, até que de novo experimentou a morte. Mas, meus irmãos, pouco importa, porque nós somos mais do que ossos. Nós somos mais do que uma existência terrena. Nós somos mais do que uma passagem breve aqui neste mundo. Podemos durar 50 anos, 70, 80, 90, 100, 120, como alguns antigos duraram. Podemos durar apenas 5 anos, 10 anos. Mas tudo isso é simplesmente passageiro. Porque, meus irmãos, nós somos mais do que ossos. Nós somos não apenas ossos e carne, mas nós somos alma ou espírito. Nós somos exatamente aquilo que nos diferencia de todos os demais elementos da criação. Nós somos filhos de Deus, criados à imagem do próprio Deus. E por Ele e dele recebemos o seu Espírito, aquilo que nos faz alma vivente, aquilo que faz com que nós sejamos completamente diferentes dos demais, ao ponto de dizermos, e eu digo com toda a convicção, eu sou muito mais do que ossos. Você é muito mais do que ossos. Os ossos podem ficar na sepultura, meus irmãos, e ficam. Quando chega àquela altura que este corpo se vai extinguir, se vai desfazer, que os bichos vão comer, como às vezes o povo diz, estes olhos que a terra hão de comer, não é? Tudo isto passa. Mas, meus irmãos, quando esse momento acontece, em que nós morremos, em que o nosso corpo deixa de ter vida, a Escritura fala-nos de uma coisa tremenda, é que a nossa alma, ou o nosso espírito sai e volta para quem? Para Deus, que o deu. O corpo foi tomado do pó e ao pó voltará. Mas a nossa alma, essa permanece.
E permanece aonde? Permanece junto do Pai. O Senhor Jesus, aquilo que disse é que Ele não é apenas a ressurreição e a vida. Ele é também aquele que nos leva ao Pai. Aquele que nos assegura o lugar eterno na presença de Deus. Quando Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim, Ele queria dizer exatamente isso. Nós podemos, nesta vida, e vamos com certeza chegar ao fim, mas a nossa alma está segura nas mãos de Deus. E isso, meus irmãos, tem um preço que ninguém pode pagar. Mas também não precisamos, porque já foi pago. E a prova, meus queridos irmãos, está exatamente aí. Quando Jesus, Ele mesmo, esteve na sepultura 3 dias. E ao fim de 3 dias, ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou ao fim de 3 dias, Ele quis exatamente mostrar que aquilo que tinha acontecido com Lázaro não tinha sido um mero acidente. Foi alguma coisa que deve ser experimentada por cada um de nós. Mas com uma grande diferença. É que o corpo de Lázaro, ressuscitado, voltou a ser um corpo sujeito a quê? À morte. O corpo de Jesus não mais ficou sujeito à morte. O corpo de Jesus está hoje onde? À direita de Deus Pai. O corpo de Jesus é um corpo que não tem mais ossos, não tem mais pele, não tem mais carne. É um corpo espiritual. E é com esse tipo de corpo que nós iremos também ressuscitar, meus irmãos. Porque a Escritura diz que carne e sangue não entrarão no reino dos céus. Então, aquilo que a Escritura diz e que nós encontramos lá tão bem expresso, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, é isto, de que aqueles que estiverem vivos para a vinda do Senhor serão transformados no abrir e fechar de olhos. Transformados. De tal modo que aquilo que são os meus ossos, aquilo que é a minha carne, aquilo que é a minha pele, vai ser transformada. Quando Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado, eles quiseram tocar-lhe. Mas Jesus disse, ainda não. Agora, aquilo que aconteceu foi uma coisa extraordinária. Os discípulos estavam naquele lugar, no cenáculo, com a porta fechada, bem trancada, e Jesus entrou ali naquele lugar. E Jesus entrou naquele lugar sem bater à porta, sem passar por alguma janela, por algum lugar, entrou com um corpo que era não mais carne e ossos, mas um corpo espiritual. Um corpo já preparado para a glória. Meus irmãos, é esse corpo que nós iremos ter. Essa é a nossa grande esperança. E essa esperança é para nós certeza. Porquê? Porque Jesus ressuscitou. Porque é aquilo que nós vamos celebrar neste momento, lembrando exatamente uma ordenança que Jesus deixou aos seus discípulos. Através do pão e do vinho. Mas não foi do que fortalecer a nossa fé, a nossa esperança. Jesus disse, tomai e comei, tomai e bebei, fazei isto em memória de mim.